Qual foi a maior burrice que você viu alguém dizer ou fazer? Sou médico oftalmologista. Vou te dizer que quanto mais tempo eu trabalho, agora são 15 anos, menor é minha expectativa de inteligência de uma pessoa média, eu explico. Graças a uma terrível informação circulando por aí, tive um paciente na semana passada, que leu que a vitamina D ajuda a resistir à infecção por coronavírus. Ele também leu que você pode obter mais vitamina D, pegando mais sol. Então ele queria, entre aspas, coletar o máximo de luz possível com os olhos. Como resultado, ele encarou o sol por 60 segundos seguidos, e criou buracos de queimaduras diretamente em suas retinas, reduzindo permanentemente sua visão, sem chance de melhora futura. Um cara que conheci, disse que o inglês é a verdadeira língua de Deus, porque a Bíblia é escrita em inglês. Já tive alguns clientes reclamando que suas tatuagens estavam ao contrário, enquanto eu tentava explicar que não, sua tatuagem está certa, ela apenas parece ao contrário porque é assim que os espelhos funcionam. Uma garota numa das minhas aulas da faculdade, argumentou que transplantes de coração não deveriam ser permitidos, porque é onde ficam os sentimentos, e a pessoa que recebe o coração não seria mais a mesma pessoa. Um amigo meu tomou banho com água fria por um ano, porque nunca pensou em girar a outra torneira para ver o que acontecia. Eu trabalhava para um aplicativo de chatbot. Nosso aplicativo enviava mensagens de texto para os usuários todas as manhãs, com uma saudação em um idioma diferente, como Olá, Bonjour, etc. Um dia, recebemos uma reclamação de uma usuária, dizendo que sua conta foi hackeada. Ela disse que o nome dela era Kim Smith, não Kim Konnichiwa. Quando explicamos que nosso serviço estava apenas dizendo olá para ela em outros idiomas todos os dias, e que Konnichiwa é olá em japonês, e que sua conta estava bem, ela começou a fazer um discurso racista, e disse que a Disney estava por trás da destruição da América. Meu antigo chefe tinha uma rotina matinal de andar pelo escritório com um balde. Ele estava regando todas as flores de plástico. Acabei de ver uma cliente gritando comigo, por colocar seus ovos em uma sacola separada, dizendo que não queria muitas sacolas, e que as de papel sempre rasgavam. Enquanto isso ela colocava os ovos em outra sacola, e jogava um pacote de farinha em cima. Foi um pouco satisfatório ver a expressão no rosto dela, quando ouvimos os estalos, até que lembrei que eu iria limpar tudo. Ela também reclamou que não avisamos sobre a fragilidade dos ovos. Fui para o Detran fazer o teste teórico para minha carteira de motorista. Eu estava esperando em uma sala com os computadores em que faríamos o teste. O atendente se aproximou de um homem, olhou nos olhos dele, e disse que se ele pegasse o celular, seria reprovado automaticamente. Assim que o idiota disse que tinha entendido, ele puxou o celular do bolso, e foi reprovado. Cerca de metade das chamadas que atendo diariamente são mais ou menos assim. As pessoas ligam para a polícia para perguntar se o mercado está aberto, para relatar que não receberam o suficiente de maionese no hambúrguer, para reclamar que a limpeza de um acidente fatal está demorando muito, entre outros tipos de bobagens não relacionadas. Receber uma ligação errada de uma pessoa aleatória, que fica brava com você porque você não é a pessoa que ela estava procurando. Acontece comigo várias vezes por ano. Meu pai é investigador de pesticidas para o estado, e ouviu isso em uma reclamação. Eu coloquei vários comedouros e banhos de pássaros, mas nenhum pássaro vem ao meu quintal. Aposto que são todos esses pesticidas que o avião agrícola está pulverizando no campo. Quando fui investigar, verifiquei que seu terreno possuía pelo menos 20 gatos correndo livre. Não me admira nenhum pássaro chegar perto. No início do trabalho remoto devido ao Covid, houve alguns usuários enviando reclamações de problemas de conectividade. Acontece que o Wi-Fi corporativo não o acompanha até em casa. Eu gerenciava uma loja de varejo que vendia roupas para adolescentes, então, eu também tinha principalmente adolescentes trabalhando para mim. Uma funcionária veio para a sala dos fundos enquanto eu estava em pausa, e perguntou o que eu estava comendo. De alguma forma, o assunto se voltou para como eu deveria ter trazido frango para o almoço porque ela queria frango. Eu disse a ela que sou vegetariana e não como carne. Ela me disse que frango não é carne, mas sim uma ave. Ela disse que no supermercado, os corredores listam carne e ave separadamente, então obviamente são diferentes. Discutimos por alguns minutos antes de eu finalmente mandá-la voltar para o trabalho. Ela não durou muito no emprego. Trabalhei no varejo por alguns anos, e isso me ensinou que muitas pessoas são incapazes, ou não estão dispostas a ler. Já houve pessoas que se aproximaram de mim para perguntar quanto custava algo, quando o preço estava claramente destacado no item. Senhora, é R$ 9,99. Como você sabia? Senhora, está escrito na etiqueta de preço.
Trabalhei com uma mulher que comentava sobre como uma amiga dela tinha perdido muito peso. Ela disse, eu me pergunto quantas cocas diet ela teve que beber para conseguir isso. Trabalhei em um banco, e o depósito móvel tinha acabado de se tornar popular. Um dia alguém nos mandou a foto do seu dinheiro para ser depositado. Uma mulher com quem trabalhava, batia o pé dizendo que qualquer animal podia se reproduzir com qualquer outra espécie. Ela acreditava que o esperma de qualquer animal era o mesmo, e que o DNA era irrelevante. Ela acreditava nisso porque uma vez viu alguns filhotes doentes, possivelmente deformados, e concluiu que eles deviam ser meio cachorro e meio rato. Eu espero que essa mulher nunca tenha visto uma foto de um centauro. Quando eu estava no ensino médio, estávamos lendo um conto sobre o que teria acontecido se os japoneses nos atacassem de volta com armas nucleares, após Hiroshima e Nagasaki. Uma garota da minha turma levantou a mão, e questionou a importância daquilo, pois era apenas uma ficção. O professor teve que pedir para ela esclarecer, mas essa garota pensava que a Segunda Guerra Mundial e o bombardeio do Japão eram apenas um filme, e não tinham acontecido de verdade. A melhor parte é que a garota era descendente de japoneses. Na 9ª série, tivemos uma prova de ciências, e a professora deu um ponto por colocar a data, um ponto pelo seu nome, e então havia 98 pontos para o restante da prova. Um cara sentado na minha frente tirou incríveis meio ponto. Ele não preencheu a data, e só escreveu seu primeiro nome. Eu e meu irmão estávamos na cozinha um dia quando éramos adolescentes, e meu irmão estava enchendo a pia para lavar louça. Quando a pia estava quase cheia, ele foi girar a torneira para fechar, mas ela não se mexia, então a água continuava fluindo. Eu tentei girar também, mas sem sucesso, foi quando o pânico se instalou. O nível da água estava subindo rápido, e não queríamos inundar a cozinha. Ele pegou panelas grandes do armário para encher com água, e evitar que transbordasse, enquanto eu estava numa corrida frenética embaixo da pia, tentando encontrar o registro para desligá-lo, mas eu não conseguia encontrar. Agora em pânico, assumi o dever de encher as panelas, enquanto meu irmão saiu correndo para procurar o pai. Meu pai entrou correndo com meu irmão, enquanto estávamos gritando com ele para procurar o registro. Meu pai simplesmente foi até a pia e puxou a rolha do buraco, deixando toda a água descer pelo ralo. Estava na aula de química, com meu colega de classe Nick, fazendo um experimento prático de laboratório, que exigia o uso de uma pipeta com bulbo. Nick não sabia como usar a pipeta, então ele a colocou na boca para sugar ácido sulfúrico. Chegou até cerca de 3/4 do caminho, antes de nossa professora gritar desesperadamente para ele parar. Minha prima durante toda a escola pública, era uma snob que olhava para baixo para todos. Ela era super estilosa e tinha dificuldades acadêmicas. Nós nos formamos em 2014, e fomos para faculdades diferentes. Ela conseguiu um emprego em um bar, e ficava até tarde bebendo. Seu namorado disse a ela que ela não precisava concluir a faculdade, então ela simplesmente parou de aparecer. Ela não trancou ou cancelou a matrícula, simplesmente parou de ir. Aqui vem a mega estupidez, nossas famílias moram a horas de distância de sua faculdade na época. A mãe dela foi ajudá-la a se mudar de volta para casa. A mãe de minha prima notou uma pilha de roupas no canto. A mãe perguntou se era roupa suja, e falou para ela colocar na mala, para lavar quando chegar em casa. Minha prima perguntou surpresa. Vocês lavam roupa? Uma vez chamei um motorista de Uber. Quando ele chegou, ele imediatamente me perguntou: Você vai para o local X? Eu disse que não, e ele respondeu que ótimo, porque ele não ia me levar para local X. Eu respondi que tudo bem. A viagem começou, e eu estava curioso para saber o que ele teria feito se eu tivesse dito que sim, que queria ir para o local X, então eu perguntei: Ei, o que você teria feito se eu tivesse dito que queria ir para o local X? Ele respondeu: Olha cara, eu não vou te levar para o local X, ok? Eu fiquei confuso, mas tentei novamente. Eu não quero ir para lá, você já sabe para onde eu vou, está no aplicativo. Estou apenas curioso, e se eu quisesse ir para o local X? Você teria recusado a viagem, você teria ido embora? Ele disse: Olha cara, eu não posso mudar a viagem agora, e de qualquer forma, eu te disse que me recuso a ir para o local X, você tem que entender que estou ocupado. Tentei por quase 15 minutos variações dessa pergunta, e no final eu estava 100% convencido de que ele não conseguia processar uma situação hipotética. Ele literalmente não conseguia entender a pergunta que eu fazia. Eu nem estava com raiva, apenas espantado. Como ele tinha navegado pela vida até agora? Como eram suas decisões financeiras? Eu realmente queria segui-lo até em casa,
e fazer um reality show sobre ele. Uma noite durante o ensino médio, eu e meu amigo fomos convidados para uma festa. Naquela época eu não dirigia, então meu amigo me deu carona. Tudo correu bem a caminho da festa, no entanto na volta, ele foi parado pela polícia. Enquanto estávamos parando no acostamento, eu disse a ele que iria fingir estar dormindo, já que eu era o passageiro. De qualquer forma, ouço o policial sair da viatura, caminhar em direção ao nosso carro, parar na janela, mas não dizer nada. Consigo sentir o brilho da lanterna, mas não ouço ele ou meu amigo dizerem nada. Depois de um tempo que parecia uma eternidade, decido abrir os olhos para ver o que está acontecendo. Foi quando vi meu amigo, o cara que estava dirigindo, fingindo que também estava dormindo. E com essa estratégia infalível de como escapar da polícia, eu termino esse vídeo. E você, qual foi a sua maior burrice? Conte nos comentários para a gente rir. Se você riu, se alegrou, ou foi entretido de alguma forma, considere curtir e compartilhar esse vídeo, com aquele amigo que comete a burrice de almoçar sem assistir esse canal.